A maior tragédia da aviação brasileira vai completar 17 anos em julho de 2024. Em 2007, o acidente com o voo 3054 da TAM deixou 199 pessoas mortas e 13 feridos numa tragédia sem precedentes em São Paulo. Esse é o caso que eu vou trazer no episódio de hoje do resumo da história. Mas antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Também deixa o like já no começo do vídeo, que vai me ajudar bastante. E aqui nos comentários você pode deixar uma sugestão, que você queira aí que eu conte, que eu traga um caso. Pode ser um caso criminal, pode ser um acidente, pode ser um desastre natural aí que chamou a atenção. Coloca aqui no comentário que eu trago pra vocês, tá certo? E claro, não se esquece, me segue lá no Instagram, @euericmiranda, que eu também aviso por lá quando sair um vídeo novo. Beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo é importante a gente entender o contexto, a situação que o Brasil estava enfrentando naquele ano de 2007. O país ele vinha ali de uma crise nos transportes aéreos. Essa crise ficou conhecida como apagão aéreo. E o estopim de toda essa situação foi um outro acidente aéreo que aconteceu em 29 de junho de 2006, quando o voo 1907 da Gol acabou colidindo com outro avião de porte menor e acabou caindo, fazendo com que todos os passageiros e também a tripulação acabassem morrendo. Bom, além disso, outras situações também envolviam esse chamado apagão aéreo. Entre elas estava a situação da Varig, que era a principal companhia aérea do Brasil, que estava passando por uma crise financeira muito forte, inclusive tinha entrado com um pedido ali de recuperação judicial no ano de 2006. Além disso, haviam registros de diversas falhas em equipamentos dos SINDACTAs. É o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. É um conjunto, na verdade, porque tem mais de um centro. Eles são distribuídos em diversas regiões do país e eles funcionam justamente para fazer o controle de todas as aeronaves que passam pelo Brasil a fim de evitar justamente acidentes. E essa situação do apagão aéreo era tão pesada naquele momento, que culminou inclusive com a queda do então ministro da Defesa, Waldir Pires. Lembrando que a gente está no segundo mandato do governo ali, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2007, o aeroporto de Congonhas, ele ainda era o mais movimentado do país. Ele segurou esse título de 1990 até justamente o momento em que aconteceu o acidente no ano de 2007. Atualmente, o aeroporto de Congonhas é o segundo mais movimentado do país. Ele atua ali, ele opera na verdade em seu limite da capacidade com 536 voos comerciais todos os dias passando ali pelo terminal aéreo. Nas duas pistas do aeroporto de Congonhas, que era tanto a pista principal quanto a pista auxiliar, havia uma inclinação que estava impedindo que a água escoasse, ou seja, ficava muita água empoçada por ali. Isso estava prejudicando muito as aeronaves, porque, além dessa situação, o piso, o chão ali da pista já estava liso. Por quê? Existia um excesso de borracha. Esse excesso de borracha é justamente porque é nesse local que os aviões tanto pousam quanto decolam. Então é assim como a gente vê, por exemplo, em pistas e rodovias, quando um carro freia muito forte, por exemplo, a gente vê as marcas da frenagem, a gente vê ali que fica aquela marca preta, é a borracha do pneu que acaba ficando. E assim também é com as aeronaves, com os aviões. E esse excesso de borracha acaba deixando o local ali sem muita aderência. Além disso, o aeroporto de Congonhas ele não tem o que chamamos de área de escape. O que existia no entorno? A Avenida Washington Luiz, uma avenida muito movimentada ali em São Paulo, além de prédios, casas, edifícios comerciais. Então isso deixava com que os pilotos estivessem numa situação difícil caso houvesse algum problema. Então eles tinham que realmente atuar ali no limite, sabendo que só tinha até aquele ponto mesmo para, enfim, fazer o que pudesse para evitar acidentes. No dia 24 de julho de 2006, um Boeing 737 da BRA Transportes Aéreos, ele fez um pouso ali no aeroporto de Congonhas e assim que encostou no chão, o trem de pouso encostou no chão, o avião deslizou e por pouco um acidente não aconteceu. Esse acidente de fato só não aconteceu porque o piloto foi rápido, conseguiu dar o que chamamos de cavalo de pau, que é uma manobra ali para conseguir frear. Ele conseguiu fazer isso com o avião e evitou
que o avião caísse justamente na Avenida Washington Luiz. No início de 2007, as chuvas que caíram em São Paulo, principalmente na região ali do aeroporto de Congonhas, estavam dificultando a situação dos pousos e decolagens. Muitos desses voos estavam ali ficando atrasados ou muitos eram cancelados. Diante de todo esse caos que estava se formando ali, a Infraero determinou que fossem feitas obras no aeroporto e toda a pista deveria ser recapeada. De acordo com o projeto da Infraero, deveriam ser instalados groovings na pista. O que são groovings? São ranhuras que são colocadas ali, né, nesse piso aí da pista para fazer com que a água escoe. Isso aí facilitaria o escoamento da água e evitaria que ela ficasse empoçada ali naquele local. E aí seria mais uma forma ali, ou melhor, a forma principal de evitar acidentes. As obras no aeroporto de Congonhas foram finalizadas no dia 29 de junho de 2007, ou seja, duraram cerca de 6 meses. Mas, com um detalhe, o principal, que eram justamente esses groovings, não foram instalados. Isso porque, de acordo com a Infraero, seriam necessários mais 30 dias para que essa instalação fosse feita. Houve uma pressão muito grande que foi sentida pela Infraero, e aí é importante a gente ressaltar que isso não explica, isso não justifica, né, a falta de atenção, a falta de responsabilidade, que a gente pode dizer assim, diante dessa situação, porque, independente de pressão, a gente tem que pensar sempre nas vidas das pessoas. Mas a Infraero sentiu essa pressão e decidiu liberar as pistas, mesmo sem a presença dos groovings. No dia 16 de julho de 2007, 4 pilotos de aeronaves que pousaram no aeroporto de Congonhas relataram a pouca aderência ali no piso da pista no momento do pouso. Um desses pilotos era justamente um piloto da TAM. E ele falou que, inclusive, durante a manobra ali que ele fez para frear, para pousar o avião, ele por pouco não atingiu o limite da pista, ficou a poucos metros da Avenida Washington Luiz. E aí já é um segundo ponto que chama atenção. A gente lembra que um ano antes quase tinha acontecido um acidente, e em apenas um dia, 4 pilotos estavam relatando ali situações de dificuldade na pista. Naquele dia não aconteceu nenhum acidente, mas a Infraero ficou com aquela pulga atrás da orelha, ficou preocupada e decidiu suspender as operações na pista central. Isso aconteceu ao meio-dia e 25 daquele 16 de julho. Só que essa suspensão não durou muito não. Ao meio-dia e 28, eles observaram ali toda a situação e liberaram a pista, dizendo que não havia ali a presença muito de água, de lâminas d'água, que pudessem fazer com que um acidente, por exemplo, acontecesse. Então foi uma inspeção rápida de 3 minutos e eles liberaram. Só que pouco tempo depois, quando eu digo pouco tempo, é questão de minutos, ao meio-dia e 42, uma aeronave ATR-42 da Pantanal Linhas Aéreas fez um pouso também no aeroporto de Congonhas. Assim que o trem de pouso alcançou o chão, o avião aquaplanou e deslizou pela pista. Passou muito rápido. E por pouco, um outro acidente não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o piloto fez o mesmo que aquele outro piloto tinha feito cerca de um ano atrás. Ele fez o que chamamos de cavalo de pau, conseguiu frear, só que antes dele chegar a fazer esse cavalo de pau, o avião chegou a invadir o gramado, bateu em uma caixa de concreto e também em um pequeno poste de luz. Nenhuma das 21 pessoas que estavam dentro da aeronave ficaram feridas, mas o trem de pouso ficou completamente destruído e o nariz da aeronave ficou bastante danificado. A gente está falando de um dia antes do acidente, que, como eu falei na introdução do vídeo, foi a maior tragédia da aviação brasileira. Como é que você observa o que aconteceu em um dia, você não age, porque assim que aconteceu esse acidente, a pista não foi suspensa ali, não parou as operações, ela continuou funcionando da mesma forma. E isso acabou culminando na tragédia que a gente vai ver mais à frente. Vamos então agora falar sobre a aeronave envolvida no acidente do dia 17 de julho. A gente está falando de um Airbus A320. Ele tinha sido fabricado na Alemanha e o primeiro voo dele aconteceu em fevereiro de 1998. Cerca de um mês depois, ele entrou em serviço pela companhia aérea TACA Peru, atualmente é a Avianca Peru. Pouco depois, ele passou a compor a frota da Pacific Airlines e logo depois ele fez parte da frota da Pegasus Airlines. Inclusive, a Pegasus foi a última companhia antes dele passar a fazer parte ali da frota da TAM, coisa que aconteceu em dezembro de 2006.
Na época em que o acidente aconteceu, a aeronave tinha 20.000 horas de voo e tinha completado 9.300 ciclos. No momento que a aeronave decola até o momento que ela pousa, forma-se ali um ciclo. Então podemos dizer que eram 9.300 viagens. Além disso, a aeronave estava apresentando um problema ali no reversor. Para quem não sabe o que é reversor, é um equipamento que fica ali acoplado. Na verdade, ele ajuda o motor a fazer a freagem do avião, caso haja uma necessidade. Para vocês terem noção, esse reversor estava completamente inoperante. De acordo com as recomendações da própria Airbus, não haveria problemas desse avião continuar funcionando mesmo com o reversor inoperante. Só que o prazo máximo era de 10 dias, então para além disso se tornaria perigoso. Além disso, foi dito que não foi percebido nenhum problema ali com a aeronave na hora de pousar, mesmo com chuva no aeroporto de Congonhas. Isso aí culminou numa liberação para a aeronave funcionar normalmente. O voo JJ3054 da TAM estava sob o comando de 2 pilotos. O primeiro deles, que era o piloto na verdade, era o Henrique Stefanini de Sacco. Ele tinha 53 anos, 13.655 horas de voo, sendo 2.236 delas apenas com um A320. O copiloto dele era o comandante Kleiber Aguiar Lima. Ele tinha 54 anos, 14.760 horas de voo, desse total aí 237 eram viagens ali com o Airbus A320. Inclusive, após esse acidente, a TAM proibiu que 2 comandantes estivessem ali dentro de um mesmo voo comercial. Isso porque foram percebidos posteriormente falhas na logística de tarefas ali dentro da cabine. Essas falhas possivelmente também podem ter contribuído para o acidente. Além do piloto Henrique e do copiloto, o Kleiber, haviam 4 comissários de voo dentro ali do avião e também outros 13 funcionários da TAM que não estavam trabalhando no momento. Vamos então agora finalmente falar do acidente propriamente dito. E antes de tudo, eu tenho uma curiosidade que eu estava fazendo as pesquisas e realmente chamou minha atenção. Esse voo deveria ter entre as pessoas, entre os passageiros, a equipe do time de futebol do Grêmio. Isso porque eles tinham uma partida contra o time do Goiás. Essa partida aconteceria em Goiânia, mas eles pegariam esse voo, fariam uma conexão em Congonhas até chegar na capital ali do estado de Goiás. Isso aí incluiria tanto os jogadores quanto a comissão técnica, mas por algum motivo a equipe, a diretoria do clube decidiu adiar a viagem para o dia seguinte. Então, às 5h19 da tarde daquele 17 de julho de 2007, a aeronave partiu, decolou do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, rumo a São Paulo. Logo que a aeronave decolou, tudo foi tranquilo, a aeronave alcançou 34 mil pés, isso equivale a 10.300 metros de altura. Ele chegou a desviar, os pilotos chegaram a desviar ali de uma formação de nuvens, eles alcançaram ali o ponto de cruzeiro, que é mais ou menos o local base onde o avião fica durante todo esse momento de voo. Por volta de 6h43, os pilotos eles fizeram um checklist para fazer o pouso, foram também ali autorizados a fazer o pouso, isso já era por volta de 6h47 da noite. Um detalhe que chama atenção é que esse avião, ele inicialmente deveria pousar no aeroporto de Guarulhos, isso porque as condições climáticas lá em Guarulhos estavam melhores. Só que a tripulação decidiu por fazer esse pouso ali no aeroporto de Congonhas. Foram autorizados. Esse pouso deveria acontecer na pista 35L e até então estava tudo correndo normalmente. Testemunhas contam, e também as câmeras de segurança ali mostram o momento em que o avião pousa. Só que assim que ele encosta no chão, todo mundo percebe que o avião não estava freando. Para você ter noção, ele passou a 170 km por hora dentro da pista ali do aeroporto de Congonhas. Além da alta velocidade, a aeronave acabou fazendo uma curva abrupta e invadiu o gramado e o pátio de manobras do aeroporto de Congonhas. O avião atingiu o fim da pista e a pista ela fica num platô. Para você que não sabe o que é platô, é como se fosse um ponto um pouco mais alto, é uma espécie de planalto, uma forma de relevo. Então a pista ficava um pouco acima ali do nível da Avenida Washington Luiz.
Só que o avião passou a pista e logo após atravessar a Avenida Washington Luiz, o avião colidiu com um edifício da própria TAM Express. Ficava bem ali ao lado na Avenida Washington Luiz e também atingiu um posto de gasolina. Imediatamente, uma explosão muito forte aconteceu e o edifício e também o posto de gasolina acabaram ficando tomados pelas chamas. As imagens das chamas que tomaram ali conta do prédio repercutiram muito na televisão, as emissoras fizeram uma cobertura intensa. Inicialmente ninguém tinha entendido, né, dentro ali dos meios de comunicação, ninguém tinha entendido o que tinha acontecido. A informação era que estava acontecendo um incêndio ali no prédio da TAM e logo depois eles descobriram que se tratava ali de uma colisão de um avião, inclusive da própria TAM. Todos os 187 ocupantes da aeronave acabaram morrendo. Eram 181 passageiros e mais 6 tripulantes, além de 11 pessoas que estavam no prédio da TAM e um taxista que estava ali no posto de gasolina que foi atingido pelo avião. Isso totalizou 199 vidas perdidas e 13 pessoas acabaram ficando feridas. As chamas tomaram uma proporção tão grande que cerca de 24 horas após o acidente ainda tinha fogo ali, muito fogo inclusive dentro do edifício que acabou sendo atingido. Na época em que esse acidente aconteceu, o Rio de Janeiro estava recebendo os Jogos Pan-Americanos de 2007. E aí todos os atletas brasileiros, eles passaram ali a utilizar uma abraçadeira na cor preta em homenagem às vítimas e também havia um minuto de silêncio antes de cada partida ali que envolvesse um atleta ou uma equipe brasileira. Isso também foi uma situação que aconteceu também em partidas, né, ali pela 11ª e 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então os jogadores, né, os times, eles utilizaram a abraçadeira preta e também fizeram aquele minuto de silêncio. Além disso, durante o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1, os pilotos Felipe Massa e Rubens Barrichello, eles colocaram ali uma listra preta no alto do capacete, no topo do capacete deles, em homenagem a essas vítimas aí que foram muito lembradas. Inclusive no dia 18 de julho, um dia após o acidente, durante os Jogos Pan-Americanos de 2007, todas as bandeiras dos países que estavam participando da competição foram hasteadas a meio mastro, prestando ali solidariedade a essas vítimas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou luto de 3 dias no país e houve ali reações também de vários países prestaram ali solidariedade. Também o Papa Bento XVI, ele prestou ali as condolências aos familiares das vítimas e fez uma missa também, lembrando de todas as pessoas que acabaram falecendo. No dia 29 de julho, cerca de 5.000 pessoas foram até o local onde aconteceu o acidente para protestar, culpando a falta de infraestrutura ali no aeroporto como a causa para esse acidente. Algumas dessas pessoas, inclusive, chegavam a pedir o impeachment do presidente Lula. E muito dessa revolta da população se deu porque, menos de 2 dias após o acidente, já no dia 19 de julho, o aeroporto de Congonhas já tinha sido liberado para a operação. Mesmo que não na pista principal, que foi onde foi o local ali principal do acidente, mas a pista auxiliar, mas mesmo assim o aeroporto estava liberado sem que houvesse nenhuma medida que tivesse sido tomada ali de fato para evitar que outros acidentes acontecessem. No dia 20, a então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, anunciou projetos, planos ali para diminuir, na verdade, o tráfego, diminuir a operação do aeroporto de Congonhas, justamente visando a situação que o aeroporto vinha enfrentando. O plano incluía a proibição de todas as conexões, escalas, voos fretados e internacionais, além da redução do número de jatos executivos. Além disso, foi pedido um estudo para a expansão dos aeroportos de Guarulhos e de Campinas e também foi pedido ali estudos, um projeto para a criação de um outro aeroporto na região metropolitana de São Paulo. Agora falando sobre a investigação, ela foi conduzida pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e a Caixa Preta ela foi aberta pelo Conselho de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos. Elas revelaram que os manetes, para quem não sabe o que são manetes, são alavancas que ficam ali na visão do piloto. Essas alavancas são utilizadas tanto pelo piloto quanto pelo copiloto para fazer com que o motor
atinjam a potência ou diminuam a potência e assim seja possível frear. Os manetes, é assim que se fala, estavam em potência de 80%, ou seja, em quase potência máxima. E aí o que acontece? O motor, supostamente, é o que o CENIPA acredita, teria entendido que se tratava de não pouso, mas que o avião deveria arremeter. E aí isso fez com que o avião não freasse. E aí, falando um pouco sobre as hipóteses, né, que o CENIPA levantou, a principal, que é o que eles acreditam que pode ter acontecido, é que o piloto, ou melhor, os pilotos, não perceberam uma falha ali no sistema. O que teria acontecido? Cerca de 2 segundos antes do pouso, o alarme, digamos assim, um alerta que fica ali no Airbus, teria dito que era necessário diminuir essa potência, colocar a alavanca para uma posição de frear, para diminuir essa potência, conseguir diminuir também a velocidade. O piloto teria feito sim esse processo, mas apenas com um dos manetes. Então, esse manete foi para a posição ali de frear, podemos dizer assim, diminuir a velocidade, e o outro manete, que é do outro motor, né, na verdade do outro lado do motor, não, ele não fez isso. E aí o que pode ter acontecido? Esse piloto não percebeu, porque o sistema da Airbus era diferente de outras fabricantes, que se o piloto ativa um manete, automaticamente o outro manete vai ser ativado, vai para a mesma posição do manete ali que o piloto já tinha colocado na posição. Isso porque ele entende que é uma situação ali automática, que precisa acontecer, sabe que se foi puxado um, o outro também deveria estar na mesma posição, e não foi o caso da Airbus. Então, um lado entendeu que era para frear, o outro entendeu que era para acelerar, e aí aconteceu tudo isso. Inclusive, foi essa assimetria entre os motores que supostamente fez com que o avião fizesse essa curva abrupta que a gente falou e acabasse atingindo ali o gramado, também o pátio de manobras. Com base nesses dados aí que eram então preliminares, no dia 25 de julho, a Airbus advertiu aos operadores ali, né, das aeronaves que falassem, né, conduzissem, advertissem os pilotos sobre essa atenção a mais na hora de observar se os manetes estavam nas posições corretas para evitar esses acidentes. No dia 1º de agosto de 2007, a transcrição da caixa preta foi divulgada e mostrou que os pilotos eles estavam cientes ali da situação de pista molhada no aeroporto de Congonhas, também sabiam que o reversor estava inoperante. Além disso, eles também, né, estavam cientes, conversas que foram ali registradas pela caixa preta revelaram que eles estavam cientes que os spoilers não haviam sido ativados. Os spoilers são peças que são acopladas ali na asa do avião, são peças móveis e elas ajudam a fazer com que o avião consiga frear, né? A grosso modo falando, é justamente isso. Então esses spoilers, eles não se abriram, né? Eles não foram para os locais corretos e então não foi possível diminuir a sustentação ali do avião e fazer com que ele freasse. O Ministério Público Federal conduziu uma investigação que durou cerca de 16 meses. Ela foi divulgada em novembro de 2008, teve ali 13.600 páginas de relatório e confirmou que de fato houve erro ali por parte dos pilotos. Foi concluído também que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, errou ao não fechar o aeroporto de Congonhas, mesmo diante daquelas chuvas que estavam muito fortes caindo ali na área. Então, de acordo com o MPF, era uma decisão que a ANAC deveria ter tomado, ter fechado o aeroporto como um todo, mas isso não aconteceu. Para o Ministério Público Federal, a ex-diretora da ANAC, Denise Abreu, e o diretor de segurança da TAM, Marco Aurélio dos Santos Miranda, eles deveriam ser responsabilizados porque eles atentaram, inclusive de acordo com o MPF, de modo doloso contra a segurança do transporte aéreo no país. A investigação apontou que no ano de 2007, mais especificamente em fevereiro daquele ano, a juíza federal de São Paulo, Cecília Marcondes, havia determinado que o aeroporto de Congonhas deveria ser fechado em dias de chuva muito fortes. Só que a diretora, que então era diretora da ANAC, a Denise Abreu, teria enviado um documento. Ela constatou a segurança do aeroporto, da pista, mesmo em dias de chuva. Então as aeronaves não teriam problemas de pousar ou de decolar ali do aeroporto em dias de chuva. Esse documento foi aceito pela juíza como um estudo técnico, proibindo que o aeroporto funcionasse caso fossem percebidas lâminas d'água
maiores de 3 milímetros, só que ainda assim, como ele estava apenas como um estudo técnico, não havia uma obrigatoriedade de ser seguido, ou seja, mesmo diante das condições que o estudo apontou, não era obrigatório que o aeroporto fechasse mesmo diante dessas condições. A investigação do Ministério Público ainda concluiu que a Infraero errou em liberar a pista, mesmo diante daquela situação, mesmo sem a instalação dos groovings, ou seja, era um erro que já tinha sido cometido há quase um mês, na verdade há cerca de 20 dias, a Infraero já tinha cometido esse erro, porque só deveria ter liberado com a presença dos groovings. Também foi observado que a Airbus errou ao não colocar um dispositivo de alarme para o piloto em caso de aquaplanagem, e a TAM também teria errado ao não oferecer o treinamento adequado para os pilotos. O relatório final do CENIPA foi divulgado em setembro de 2009, pouco mais de 2 anos após o acidente. Comprovou ali que os manetes estavam na posição errada, mas não foi decidido, não foi definido ali se houve falha tanto mecânica quanto humana. As duas hipóteses que foram ali observadas pelo relatório do CENIPA são de que pode ter havido um problema no motor, então mesmo que os manetes tenham sido colocados na forma correta, na posição correta, essa falha nos motores poderia ter feito com que isso não influenciasse muito. Então os motores entenderiam que deveria ser acelerado mesmo com os manetes na posição correta. E aí, se isso de fato aconteceu, haveria falha mecânica. A outra hipótese é de que os pilotos teriam feito ali uma manobra que estava fora do manual e aí teria conduzido toda a situação para o acidente, e caso essa teoria, essa hipótese se confirmasse, também se confirmaria ali a ideia de que houve falha humana. A chuva, a formação das poças d'água e também a ausência dos groovings ali na pista também não foram descartados como fatores que contribuíram para a tragédia. Em 2011, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito contra a Denise Abreu, que era a diretora da ANAC, também contra o Marco Aurélio dos Santos Miranda, que era o diretor de segurança da TAM, e também contra o vice-presidente de operações da TAM, Alberto Fagerman. De acordo com esse documento, de acordo com a investigação, o inquérito do Ministério Público Federal, eles três teriam atentado contra a segurança nos transportes ali, ao permitir que as aeronaves pousassem, decolassem ali do aeroporto, mesmo diante das situações de todos os problemas que estavam escancarados para quem quisesse e também para quem não quisesse ver. O julgamento deles começou em 2013, só que já no ano de 2014 o Alberto Fagerman ele foi retirado porque não foi percebido ali, não foram encontradas provas que pudessem comprovar a participação dele ou a responsabilidade dele em toda essa situação. E no ano de 2015, tanto a Denise Abreu quanto o Marco Aurélio, eles foram absolvidos porque a justiça entendeu que eles não tiveram culpa, não agiram de forma dolosa diante dessa situação, então não houve intenção de fazer com que o acidente acontecesse. E algumas mudanças acabaram acontecendo após o acidente. Uma coisa que eu já consegui observar em diversos casos de acidentes aéreos é que esses acidentes eles não funcionam, eles não culminam em condenações. Não é esse o objetivo, de condenar ninguém, porque normalmente há problemas, há falhas ali por parte dos pilotos, mas não tem como culpá-los, até porque eles também são vítimas de toda a situação. Nesse caso é um caso um pouco diferente, porque foram diversos fatores que acabaram culminando, ou seja, não foi apenas falha ali dos pilotos, mas houve uma série de falhas em diversos pontos de toda essa situação. Mas uma coisa que é clara é que ao fim de acidentes sempre acontecem investigações a fim de promover mudanças que evitem que outras situações, outras tragédias do mesmo tipo se repitam. No caso do acidente do voo JJ3054 não foi diferente. E o CENIPA ele determinou algumas mudanças. Entre elas está a instalação de um dispositivo de luzes e avisos sonoros para alertar pilotos sobre o erro de posição dos manetes. Também houve redução de distâncias de decolagem e pouso no aeroporto de Congonhas, possibilitando a implantação de uma área de escape, além da operação sem grooving na pista ser proibida. A pista auxiliar também não pôde mais ser usada para aterrissagens e uma reforma foi feita para impedir o acúmulo de água. As aterrissagens em Congonhas com o reverso travado foram proibidas e foi imposto um limite de peso para os pousos.
A ANAC também estabeleceu um limite de pousos e decolagens, que foi de 33 pousos ali por hora, e decolagens também. Uma nova malha aérea organizando rotas e horários de voos foi implantada e houve um aumento da fiscalização operacional das companhias aéreas. O treinamento dos pilotos foi reforçado. A Infraero intensificou a fiscalização de itens de segurança como pavimento, atrito, a macrotextura da pista, a sinalização e o auxílio à navegação aérea, e o treinamento dos bombeiros em resgates aéreos também foi aprimorado. Foram ao todo 87 recomendações ali que foram dadas pelo CENIPA. No local onde o acidente aconteceu, onde funcionava o prédio da TAM, hoje em dia funciona um memorial com o nome de todas as vítimas dessa tragédia. Então, todas as 199 pessoas que acabaram perdendo a vida estão ali registradas. É um local ali que é emblemático. E esse caso, o acidente do voo JJ 3054 da TAM, foi tema de um episódio da série de TV americana Mayday, que é exibido no canal fechado National Geographic. O episódio foi intitulado de Reputação Mortal. Isso faz alusão à má reputação que acabou sendo tomada, que acabou sendo conferida ali ao aeroporto de Congonhas após esse acidente. Muito triste a gente falar de tudo isso, foram muitas vidas perdidas, quase 200, né? 199 pessoas morreram, 13 pessoas ficaram feridas nessa tragédia que ainda hoje é a maior da aviação brasileira. Eu agradeço desde já você que me acompanhou até aqui. Não se esquece mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like se você ainda não deixou. Comenta aqui embaixo algum outro tema de vídeo que você quer que eu traga. E me segue no Instagram, @eu, Eric Miranda. A gente se encontra sexta-feira que vem.